Chegou a hora da gente conversar com a Isabela Parente. A Isabela é uma fofa que já faz parte aqui, né, como convidada do nosso programa, que a gente sempre tem o prazer de trazê-la. Tudo bem, Isabela? Linda. Muito como obrigada. sempre, linda, maravilhosa, extremamente cheirosa. E veio hoje para o nosso programa para a gente dar algumas dicas. Quando a gente fala de dicas, a gente tem que falar também sobre os cuidados que às vezes a pessoa não está tendo. Compra um monte de produto. Dentro lá do toalete dela, ela tem banheiro, toalete, tem vários itens. E ela diz, nossa, meu cabelo nunca fica legal. Por que será, né? Muito comum, Vanusa. Isso envolve tantas coisas, Verdade. né? Porque realmente, assim, chega muita gente falando, eu que estudo cabelo, né, há muitos anos, muita gente me fala, Isabela, só tem um monte de produto bom, eu uso tudo, meu cabelo não fica bom. É importante saber até ponderar, porque o excesso de produtos também é ruim. Verdade. E aí a gente vai chamar a atenção para você também se aceitar com alguns cuidados que você tem que ter para que esse cabelo ganhe força e continue saudável. De repente você passa uma vida inteira usando química nesse cabelo, passa uma vida inteira usando alguns produtos e você quer que aquele cabelo fique lindão, maravilhoso. Você não deixa o cabelo respirar. Tem isso mesmo? Sim, tem, Vanusa, sabia? Hoje em dia a gente tem muito produto, muita coisa boa no mercado. Só que a gente tem que saber o momento adequado de usar. Então, existem algumas, por exemplo, a questão das máscaras capilares, que todo mundo adora, né? Sim. Tem máscara que tem muito lipídio, tem máscara que tem muita proteína, então o uso excessivo ele pode acumular muito produto, muito resíduo no cabelo. Então tudo isso tem que ser ponderado. Eu queria chamar a atenção para um assunto que caiu assim na boca de todo mundo e que as pessoas levam muito a sério. Shampoo sem sal. Sim. Eu queria muito falar sobre esse assunto porque hoje quase todo mundo diz, não, o shampoo que eu uso é sem sal. Afinal de contas, esse shampoo bem do passado, ele tinha realmente muito sal e hoje em dia descobriram que esse sal de uma certa forma danificava tanto o cabelo ou isso é um mito? Vanusa, na verdade, assim, hoje é algo que a gente, como estudiosos nessa parte capilar, a gente percebe que existe muita questão de mídia também em cima, muita questão de marketing e uma falta de padronização dentro dos cosméticos capilares. Sim. Então, usualmente, o que acontece? Às vezes uma indústria vem e faz um produto, ela começa a bater muito em cima daquele diferencial do produto dela. Então, assim, shampoo com sal, shampoo sem sal, tem um que é muito superior, não pode ter de forma nenhuma. A gente não tem essa resposta, vai depender muito do cabelo de cada um e é muito difícil a gente simplificar, condenar ou indicar um produto só por conta dessa característica. Por isso que é bom a gente falar sobre esse assunto e mexer com essa história, porque muitas vezes você recebe dicas, olha, não use shampoo com sal no seu cabelo. E de repente é como a própria doutora falou, tá marcando um marketing em cima de uma mídia, de um produto e que amanhã ou depois já vai vir uma outra história. Exatamente. Que o bom vai ser usar o shampoo com Exatamente. sal. Isso é que é um risco. A gente tem aqui no telão alguns tipos de cabelos, né? E a gente precisa entender. Hoje em dia no mercado é uma infinidade de produtos e cada dia que passa vai se trazendo mais e mais novidades para o mercado. O que as pessoas precisam entender? Por exemplo, eu me lembro que quando foi para eu pintar meu cabelo a primeira vez, eu já era uma mulher praticamente. Eu já era uma jovem com mais de 20 anos. Foi a primeira vez, de 19 para 20 anos, foi a primeira vez que eu pintei o meu cabelo. Hoje em dia a gente vê que as nossas meninas estão pintando o cabelo, até as crianças. Sim. Como é que a gente pode falar sobre os cuidados de deixar esse cabelo mais forte, mais saudável, com tanta química nesse cabelo? Isso é super importante de ser conversado, Vanusa, porque assim, o que acontece com o nosso cabelo? O nosso cabelo é uma estrutura morta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com ele, porque uma vez que a gente faz um dano ali, é muito difícil a gente conseguir repará-lo 100%. O cabelo ele não se regenera. A gente consegue usar produtos que ajudam a mascarar, a disfarçar. Máscaras, hidratações são maquiagens. Então, essa questão da tintura é super importante, porque a gente tem visto realmente um uso excessivo de tinturas de formas desnecessárias e ela acaba realmente levando a uma perda da proteína,
levando um enfraquecimento do cabelo. Então, assim, eu sempre falo, você pode, obviamente, pintar o seu cabelo, mas você tem que saber que aquilo vai ser provavelmente um dano definitivo. Outro fator também muito importante é que tipo de tintura, né? Tinturas que descolorem o cabelo, elas são mais danosas. O ato de descolorir, do que simplesmente ele pintar um branco. Hoje a gente tem muita tintura no mercado que é menos agressiva, né? Tinturas sem metais pesados, tinturas sem amônia. Então, sempre oriento que o paciente primeiro pondere diante daquela possibilidade de pintar, sabendo que vai ser um dano provavelmente definitivo para aquele cabelo. Procure um bom profissional e um bom produto. Muito bom. Sabemos que o cabelo branco ele vai chegar para todo mundo. Sim. Algumas pessoas têm facilidade desse cabelo branco chegar mais rápido. E com menos idade. Sim, não é isso? Sim, total. E existem outros cabelos não, que a pessoa chega na terceira idade e ainda não tem tanto cabelo branco assim. Por que isso acontece? Isso é super interessante. Eu tenho curiosidade. Já que a gente tá falando de cabelo Sim. forte, cabelo fraco, e a sensação que a gente tem é que esse cabelo branco ele é mais grosso. E é mesmo. O que acontece? Então, o cabelo branco, que a gente chama, o termo médico é canice, né? Algumas pessoas, elas desenvolvem uma canice precoce, ou seja, fica com o cabelo branco mais cedo do que seria o normal. O primeiro fator que influencia nisso é a raça, é racial. Então, pessoas brancas costumam ter cabelos brancos mais cedo. Por isso que a gente só considera nas pessoas brancas canice precoce, ou seja, que ela tá tendo cabelo branco precoce, se aparece antes de 20 anos. Depois dos 20 anos nos brancos já é normal. E quem costuma ter cabelos brancos mais tarde são os negros. Aí a gente já considera 30 anos. Então, os negros, eles costumam ter cabelo branco mais ali depois dos 30. Outro fator super importante, genética. Se sua mãe teve cabelo branco cedo, provavelmente você vai ter o cabelo branco mais cedo também. E outro fator que a gente precisa falar, Vanusa, que tem tudo a ver, tem estudo provando e tem tudo a ver com a nossa vida atual, é o estresse. O estresse causa cabelo branco sim. Isso realmente é verdade, não é um mito. Verdadeiríssima, não é um mito. Bora ficar calminha. Todo mundo tem que se acalmar. As misturas também de raças fazem com que esse cabelo chegue em datas bem diferentes, Sim, né? Você total. falou, por exemplo, na minha família, a gente estava agora há pouco comentando, tem de tudo um pouco. Tem índio, tem negro, Sim. tem brancos. Então, assim, pardos, a gente percebe que essa mistura também cria uma certa confusão no tempo desse cabelo ficar branco, Com né? certeza. A população brasileira é uma grande mistura, tudo, né? É uma mistura. Isso. Muito bom. Aí vamos falar da questão desse cabelo se tornar mais forte ou mais fraco. O fato desse fio branco ficar mais grosso quer dizer que ele tem força ou menos força? Menos força, Vanusa. mesmo? Isso é verdade. O cabelo branco, ele tem uma estrutura diferente do preto. Então, ele é mais rebelde, ele costuma ser mais, vamos dizer assim, menos liso, menos regular. Ele é mais irregular, ele é mais espesso, mas ele é mais fraco. Então, ele é um cabelo muito mais frágil. Então, foi bom Força a gente não falar. é sinônimo de espessura. Muito bom a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é justamente na terceira idade que uma boa parte das mulheres não querem ficar com esse cabelinho branco. Sim. E aí, como é que a gente pode deixar? Em todas as idades, falamos com as meninas para terem cuidado, para não ficar usando muita química, ter um certo cuidado, observar como é que tá esse cabelo. A questão dos hormônios também vai ter alguma coisa a ver? Influencia totalmente. Assim, a gente percebe que com o evoluir da idade, tanto nas mulheres quanto nos homens, a gente vai perdendo massa capilar. E quando a gente chega na menopausa, que a gente tem uma mudança em todo o painel hormonal nas mulheres, a gente costuma ter sim mais perda de cabelo, além dos famosos fios brancos que a gente falou. E é justamente nessa idade que a mulher tá com fio branco, ela quer pintar, às vezes o fio ele já tá diferente, a textura ela quer alisar. Então tem que ter muito cuidado para realmente não termos um corte químico, um dano definitivo nesse fio. E aí vamos chamar a atenção das pessoas que usam uma certa extensão, que usam às vezes aquele cabelo que cobre o couro cabeludo todo, porque assim, a moda trouxe vários tipos de cabelos e trouxe várias técnicas também. E aí a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, eu uso uma técnica que inclusive já está saindo aos poucos aqui, não sei se vocês estão percebendo, que não danifica o cabelo.
porque não usa nenhum tipo de aparelhozinho que vem esquentar a fibra desse cabelo. Ele é colocado de uma forma que não chega na raiz, como as pessoas imaginam, e tem todo um cuidado. E a gente estava agora há pouco falando sobre os cuidados que as pessoas não têm. Elas vão no profissional, mas não querem fazer a manutenção no profissional. Exato. Elas mesmas que são as donas do negócio, dentro de casa. É totalmente errado e nada indicado, né, Vanusa? A gente sabe, assim, que as extensões capilares, né, os populares mega hair, né, são muito úteis para muitas pacientes que realmente, às vezes, até tem algum problema capilar, alguma perda capilar, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Então, a gente tem que ir no profissional adequado. É importante não colocar muito peso, então colocar uma quantidade. O cabelo ele é pesado, tá? Pra quem não sabe, quando a gente vai, né, colocar uma extensão. Então, colocar uma quantidade de gramas menor, idealmente aí menos de 90 gramas, 100, 90 gramas de cabelo. E essa manutenção ela tem que ser frequente. Por quê? O cabelo que a gente coloca na extensão, ele puxa o nosso próprio cabelo, ele faz uma tração. Se você demora, aquele cabelo ele vai pesando e vai tracionando sempre o mesmo ponto, correndo o risco de arrancar aquele cabelo e com uso crônico até fazer uma queda definitiva. Tem que fazer a manutenção com frequência e tem que ser no profissional. É interessante também os intervalos. Por exemplo, tem gente que quer colocar a extensão e nunca mais tirar. Isso é uma questão também, né? Tem que deixar o cabelo respirar. A palavra respirar, ela existe? Existe, a gente pode falar nessa palavra sim, é uma palavra que eu até acho fácil para as pessoas entenderem, né? Mas é interessante sim, tá, Vanusa? A gente sempre fala assim, cada caso é um caso, certo? Mas eu tenho indicado muito para pacientes nos consultórios o uso dessas extensões para resolver uma situação, às vezes teve uma queda muito importante ali, tá com autoestima baixa, usa a extensão por um tempinho até o cabelo recuperar um pouco mais, faz as manutenções, depois retira. E aí, quem sabe daqui a um tempo, quero ter um cabelo maior, mais volumoso, para umas férias, um fato específico, coloca de novo, entendeu? Mas tentar realmente evitar esse vício de estar sempre ali com extensão. Muito bom. E a gente vai falar também sobre este cabelo saudável, com os novos produtos que estão aparecendo no mercado. Você não precisa pintar, mas você vai usar um produto para hidratar que vai pintar esse cabelo. O que a gente tem que ficar atento relacionado a isso? Pronto. Sempre que a gente vai pintar o nosso cabelo, né, independentemente de ser uma descoloração ou apenas uma tintura para cobrir os fios brancos, a hidratação ela é importante. Mas essa hidratação, ela não é exatamente para recuperar o dano daquele fio. Como eu falei, uma vez danificado é definitivo. Mas para deixar aquele fio mais molinho, mais maleável, então esses produtos que pintam e hidratam, eles têm um componente a mais ali já na composição dele, que ajuda esse cabelo a ficar mais moldado, colorir, né? E ao mesmo tempo que colore. É interessante, eu gosto desse tipo de produto. Se não tiver essa propriedade, você pode pintar e hidratar depois. O que eu não recomendo é misturar a tinta com o hidratante no mesmo frasco. Tem gente que faz isso para tentar dar uma acelerada, porque aí você não sabe se aqueles produtos são compatíveis, às vezes não pinta direito, às vezes pode dar até uma reação química, uma irritação, então isso eu não indico. Ou o produto já vem tudo junto, é do produto, feito pelo profissional, ou você faz separado. Exato. Muito bom. Deu aí a dica maravilhosa para você, que bom. Bom, como a gente pode, para finalizar, deixar esse cabelo um pouco mais saudável ou saudável e que ele se torne um cabelo mais forte, mesmo a gente sabendo que a idade está chegando, mas a gente pode dar uma aliviada, melhorar esse couro cabeludo e ao mesmo tempo esses fios. Pronto, Vanusa, é um ponto muito importante que você já falou, inclusive. Sim. Primeira coisa pra gente ter cabelo saudável é cuidar da nossa saúde. Então muita gente às vezes foca muito no cabelo. Então primeira coisa, como tá a alimentação? Uma dieta rica em frutas, verduras, vegetais, balanceada, com uma quantidade boa de proteína, certo? Como é que tá a sua saúde de uma forma geral? Então, se tem alguma doença, tudo isso influencia no cabelo. Então, primeira coisa, cuidar de você, dormir bem, evitar tabagismo, sedentarismo, tudo isso influencia no cabelo. E, agora falando um pouquinho mais do cabelo especificamente, se lembrar sempre de usar um shampoo adequado, fazer hidratações numa frequência que realmente ajudem o seu cabelo. Ter um bom profissional cabeleireiro do seu lado faz toda a diferença. Muito bom. O que falar num clima tão quente que nós vivemos da água morna e água fria? Pronto, a água morna realmente é muito ruim para o cabelo, né?
desidrata o cabelo, deixa o cabelo mais frágil. Então, o ideal realmente pro nosso cabelo é a gente aproveitar o nosso clima que é quente e não usar tanta água quente assim para lavar nossos fios. Usar muito bom. Você acredita mesmo. que o clima tá começando a esquentar mais um pouquinho, daqui uns dias vai estar daquele jeito que a gente conhece aqui no Nordeste, a gente ama, a gente reclama. Sim, só a gente pode reclamar, né? Só a gente pode reclamar. Mas assim, você sabe um costume que às vezes eu tenho? Às vezes eu deixo uma água ficar ali um tempinho, porque às vezes ela vem muito quente. Sim. Às vezes eu deixo ela esfriar, como dizem as pessoas Sim. mesmo, pra depois eu dar uma lavada final, principalmente depois que eu coloco o condicionador no cabelo. Perfeito, essa conduta é ótima, porque a gente sabe que às vezes, mesmo sem ter o chuveiro elétrico aqui, a água é quente, né? No BR-Obró nem precisa. Verdade. Muito bom, então vale essa dica, né? Com certeza. Então se você vai lavar seu cabelo naquele dia, já pensa em deixar uma água ali friazinha, esfriar um pouquinho, porque tem dia que ela sai do chuveiro daquele jeito. Pelando. Faltou alguma dica pra quem tá em casa? Olha, Vanusa, acho que a gente falou bastante, né? Acho que foi muito interessante. Então a dica final que eu dou é realmente assim, cuidem dos seus fios, cuidado com modinhas, tenha um profissional dermatologista, especialista em cabelo do seu lado, um bom cabeleireiro. E cabelo tem tudo a ver com a nossa saúde, com a nossa autoestima, né? Então vale a pena o investimento. Obrigada, tá? Olha, quem quiser entrar em contato com a doutora é interessante, porque nós demos dicas aqui pra você já ficar atenta. Tem um problema a mais no seu couro cabeludo, você tá sentindo que o seu fio não tá legal, quer dar uma recuperada para ter força e deixar ele mais saudável, é interessante que você não receba as dicas que estão dando por aí. Vá numa profissional porque ela vai cuidar diretamente de você e do seu couro cabeludo. Não é isso? Perfeito, é isso Instagram? mesmo, @Isabela com 2 L's, Parente Dermato. Obrigada, tá? Muito Continue obrigada. aqui com a gente. Depois da gente ter conversado com a doutora para trazer essas dicas maravilhosas, olha, tem cabelão maravilhoso para todo mundo. Mas se algo tá acontecendo com as suas madeixas, presta atenção. De repente você olha para um cabelo tão bonito, as amigas, não, eu tô usando produto tal. Mas de repente aquele produto só dá certo para ela, né? É interessante, as dicas até ajudam, mas não são todas, tá?